Posso dizer que também nós não estávamos à espera e correu muito bem. Acho que excedeu as nossas expectativas, ou seja, Lisboa esgotou, Porto tinha bastante público, Madrid, Paris não estava tanta gente, mas as pessoas que estavam mesmo. E o Roadburn foi o culminar de foi a cereja no topo do bolo. Torrequém também foi bastante bom. Torrequém, exatamente, Torrequém também foi muito, muito bom. Portanto, acho que foi foi muito, muito positivo e acho que excedeu mesmo as nossas expectativas, porque não estávamos mesmo à espera que de repente tivéssemos assim, tivesse tudo a acontecer e que as pessoas gostassem e gostassem de conhecer Sinistro. Eu acho que acabámos por conseguir chegar às pessoas um pouco em todos os locais onde passámos. As pessoas vieram felicitar-nos a seguir aos concertos, interessaram-se pela música da banda, esgotámos merchandise, Isto é estranho porque todos nós já tivemos bandas e já temos bandas há alguns anos e isto é novidade para nós, porque ao fim e ao cabo todas as outras bandas passadas que nós tivemos, se calhar não fizemos as coisas de maneira muito diferente, mas esta vez está a resultar especialmente bem e é surpreendente para nós a ver esta aceitação e a ver este carinho das pessoas e é novidade para nós e está a ser 5 estrelas impecável. Basicamente começou um pouco pelo desafio do Ricardo, que um dia virou-se para mim que nós estávamos na altura a gravar um outro disco e nesse disco havia um momento especialmente lento e arrastado e sludge. Ele vira-se para mim: epá, tens que pôr uns teclados aqui em cima, faz aí uma orquestração, faz aí uma coisa qualquer. Pronto, eu acabei por compor ali uma orquestração, fiz assim uma coisa. Eles gostaram imenso do arranjo e lembro-me passado umas semanas ou um mês, epá, temos que fazer uma banda tipo só com coisas destas. E um dia em agosto de 2011, salvo erro, eu tinha ali uma semana ou 2 semanas livres no estúdio e fomos para o estúdio uma segunda-feira às 10 da manhã e ele começou a compor riffs, eu comecei a orquestrar e a organizar as coisas e que chegámos às 4 da tarde tínhamos talvez metade da primeira música do primeiro álbum composto e foi assim um bocado dessa forma espontânea como a coisa apareceu e começou a acontecer. Inicialmente agradava-nos a ideia de fazermos a música, lançarmos os discos e pronto, era aquele projeto de estúdio que nós tínhamos. Passava-nos muito ocasionalmente pela cabeça, mas não era um plano, não era uma prioridade. Fizemos o primeiro disco, ele saiu pela Raging Planet, depois entretanto passou-se um ano, surgiu a ideia, olha, vamos fazer outro. Entretanto o Ricardo, ele tinha visto um concerto da Patrícia, de Pedro e os Lobos, adorou a performance da Patrícia e virou-se para mim e para o Paulo e disse: olha, e que tal convidarmos a Patrícia? Eu já conhecia a Patrícia, já tínhamos gravado umas coisas, disse logo que era ótima ideia, fizemos a experiência, ela chegou ao estúdio, são 2 malhas, que é o Cidade, a música já estava praticamente composta, ela em 2 ou 3 horas
pôs na fita virtual, que agora já não existe. A Patrícia é formalmente um membro integrante da banda. Sim, talvez honorária. por feitos ilustres. E foi espontâneo. Eu acho que nós nunca chegámos a convidar formalmente a Patrícia para entrar na banda, acho que foi automático. Sim, o Cidade correu tão bem que depois, quando chegou a altura de passarmos ao terceiro disco, foi natural, era óbvio. A Patrícia já fazia parte da família, então era para continuar. Desde mais como sou atriz, também há alguns anos, também faço dobragens, ou seja, sempre tive um contacto muito direto e muito próximo com a voz. As bandas foram surgindo ao longo dos anos, talvez a partir dos meus 20, mas pronto, eram sempre de alguma forma projetos que não saíam da garagem. Antes, ou seja, com Pedro e os Lobos, começaram as coisas realmente a acontecer e a tocar ao vivo. Completamente diferente. Ou seja, eu sou muito eclética, eu gosto muito de todo o tipo de música. E música, pode-se dizer que mais extrema. Tenho algum contacto, mas tenho alguma ignorância no que diz respeito à música mais extrema, mas gosto. Há coisas que... Sentes confortável, acho que... Sinto-me confortável, bastante confortável, e identifico-me bastante. E sobretudo porque Sinistro, ou seja, acaba por ser um diálogo eu não sei se é metal, se é extremo, o que é. Eu não consigo pessoalmente catalogar de alguma forma Sinistro. Quando surgiu essa proposta, apareceu uma pessoa nas nossas vidas, basicamente, que ouviu a banda, interessou-se pela banda e disse: ok, para tudo, vamos conversar, eu quero trabalhar com vocês. E a partir do momento em que aconteceu esse momento, começámos a ver, vá lá, ainda no background dos bastidores, vimos a nossa música posta em cima das mesas de algumas pessoas vá lá, da indústria, a um nível que nós não estávamos habituados, e basicamente em, sei lá, agosto ou setembro do ano passado, quando nos avisaram: ok, vai sair pela Season. Mas vocês fizeram essa procura ou foi uma coisa que... Não, foi completamente por acaso. Foi uma pessoa que ouviu o disco, gostou e disse: quero trabalhar com vocês. E fomos postos à prova, de certa maneira, porque quando a esse nível as editoras querem apostas seguras, não se envolvem sem garantias. Então nós fomos literalmente à prova. Disseram-nos que nós tínhamos que ter um disco pronto numa data X, conseguimos cumprir esse objetivo. Esse disco foi posto em cima de algumas mesas e a Season pegou nele, basicamente.
temos vídeo para as músicas todas do álbum e sempre que há condições técnicas para isso, nós temos projeção do princípio ao fim do concerto. Trabalhámos isso com o José Diniz, houve envolvimento de parte a parte na realização dos vídeos, talvez foi um pouco o departamento da Patrícia, até pelo background dela e pela experiência dela. Sim, basicamente tivemos, foi muito, acho que o José Diniz compreendeu muito bem a nossa linguagem e aquilo que queríamos transmitir, porque a ideia também era que Sinistro não fosse apenas uma banda e que pudéssemos, ou seja, de alguma forma criar cumplicidades com outros registros artísticos, e é aí que entra o José Diniz, para além de que foi uma bela comunhão, porque ele acabou por perceber o que é que nós queríamos, a nossa linguagem, ele entrou perfeitamente nas nossas ideias, nós entramos muito bem nas ideias do José Diniz, portanto acho que foi assim um bom casamento e está a ser, ou seja, sempre que temos possibilidade, no Roadburn isso aconteceu, de utilizarmos a projeção, digamos que é isso que é o espetáculo completo, digamos assim, de Sinistro. Sim, de uma forma geral, temos tido boas reações da parte dos vídeos, quer dizer, da minha parte só tenho escutado coisas bastante bonitas e positivas. O primeiro vídeo foi estreado no site da National Public Radio dos Estados Unidos, que é talvez a principal cadeia de rádios nacionais nos Estados Unidos, e assim que nos deram notícia que a nossa premiere da primeira música ia ser lá, nós ficámos completamente em sentido, tipo, ok, isto está completamente acima de qualquer expectativa que nos poderia passar pela cabeça. E o artigo que, lá está, com o lançamento do vídeo e da primeira malha, houve, lá está, um artigo com X caracteres acerca da música, acerca do percurso da banda, e foi tudo muito elogioso, e uma das coisas que foi precisamente apontada foi a ideia da banda ter essa componente visual, e acho que compreenderam que é algo que queremos fazer e levar a sério. Não nos interessa tanto a ideia de ter um videoclipe, interessa-nos ter vídeo, imagem a acompanhar a música. Nós não nos escondemos, mas também não fazemos questão de aparecer nesta época histérica das redes sociais, em que toda a gente batalha por mais likes e mais shares e mais coisas desse género. Nós temos mais interesse em fazer a nossa música, termos a nossa arte visual, tentar trabalhá-la o melhor possível, e interessa-nos mais explorar essa faceta do que propriamente trabalhar o ego e as individualidades. Não sei, mas nós na verdade ficámos um bocado aparvalhados com a ideia do Nick Holmes fazer aquele post. Eu lembro-me que eu tinha-me cruzado com aquele post umas horas antes do Ricardo, do segundo Ricardo, nos ter avisado daquilo estar a acontecer, e eu pensei para os meus botões, tipo, eu tinha visto esse post, mas eu não levei aquilo a sério porque pensava que era mentira. Obviamente nós ficámos bastante surpreendidos com ok, todos nós nos lembramos de ter 16 ou 17 ou 18 anos e de ouvirmos os discos Paradise Lost, e agora de repente temos o Nick Holmes a fazer um comentário acerca de algo que nós fizemos. Obviamente que isso tem sempre uma certa componente de ok, há qualquer coisa de errado que está aqui a acontecer, mas se calhar na entrevista de lá pode não ter transparecido tanto este sentimento. A verdade é que agora com as redes sociais a coisa está de tal maneira mediatizada, as pessoas põem uma opinião, e foi nesse sentido que achámos mais natural, mas não deixou de ser mind-blowing, porque nós éramos fãs, e nós somos fãs de Paradise Lost ainda hoje. Nós estivemos a ver o concerto deles da interpretação do Gothic na íntegra lá no Roadburn, e obviamente que há sempre uma certa componente de é natural, mas não é natural. Há uma dualidade, não conseguimos decidir muito bem em que território nos podemos enquadrar, porque é estranho, é natural e é estranho, não sabemos. Eu acho que é mesmo total obra do acaso e é sorte, porque
o nosso método de composição é muito espontâneo, é muito baseado em improviso, pelo menos na primeira fase. Nós basicamente cada um de nós vem com algumas ideias de casa, começamos nós montamos primeiro as nossas canções à frente de um computador. É um método que não é o meu preferido, não é talvez um pouco mais impessoal à partida, mas basicamente nós fazemos uma primeira fase em que literalmente despejamos material para dentro do computador e depois há uma segunda fase que é tentar analisar que peças é que podem conjugar umas com as outras, e depois aí é que começa o trabalho mais interessante, basicamente é começar a fazer junções, começar a criar estruturas, começar a entrelaçar melodia e harmonia. Entretanto a Patrícia começa também já a colocar o input dela por cima, e é estranho porque eu acho que não há grande resistência, dá a impressão que não há grande dificuldade. Aquilo que nós percebemos que não funciona é imediatamente colocado de parte, e o que funciona e é aquilo que aparece nos discos. Eu nem sei muito bem o que dizer acerca da composição em si nisto, porque acontece de forma sempre tão espontânea e tão natural que parece milagre quase. Foi um processo um bocadinho diferente relativamente ao Semente. Na cidade, ou seja, a música já estava toda composta, e foi a partir da música que eu escrevi. Neste processo foi mais paralelo, ou seja, à medida que as músicas iam sendo compostas, iam surgindo e escrevendo. Enquanto que no álbum Cidade, se calhar é uma coisa mais conceptual, fala de cidade, a imagem de cidade, a cidade do subúrbio, a diferença da cidade e subúrbio, movimentos da cidade. Aqui é talvez mais particular, ou seja, cada faixa, cada música tem uma letra, tem uma história diferente. A Relíquia tem uma história completamente diferente da Estrada ou a Relíquia se calhar é uma história, a Estrada não é uma história. Podemos pôr assim, deste modo talvez.